A gente está em busca daquela confiança que a gente estava no ano passado. A gente sabe que tem muito a entregar ainda dentro de campo. O torcedor sabe disso, por isso que eles nos cobram. E no próximo final de semana a gente tem a convicção que, dependendo da equipe que passar, a gente tem que estar concentrado, focado, porque não tem partida fácil. E centroavante é isso, 90 minutos ali, esperando por uma oportunidade, graças a Deus apareceu, fui feliz. E agora é descansar e esperar para ver quem vamos pegar no final. Sua temporada passada foi mágica, mas esse ano é o seu melhor início de carreira. 7 gols marcados já em só 10 partidas. Você fez alguma coisa diferente? A concentração, confiança, por que você está conseguindo entregar tanto, Caio? Parabéns pelo gol de hoje. Obrigado. Então, cada jogo que eu entro dentro de campo, eu venho com o pensamento de ajudar meus companheiros fazendo gol, focado, sabendo que vou ter uma oportunidade, eu vou ter que ser letal. Ano passado eu fiz bastante gols, esse ano começa a temporada maravilhosa também, espero continuar assim, fazendo gols e ajudando meus companheiros. Nesta noite de sábado, o Cruzeiro não fez mais do que sua obrigação de vencer dentro de casa. As vaias já estavam ensaiadas para o comandante do Cruzeiro. E no final, Caio Jorge finalizou muito bem. E impressionante, parece que é só o Caio Jorge que sabe finalizar no Cruzeiro. Porque o goleiro do Pouso Alegre literalmente virou o Manuel Neuer. O que estava acontecendo? O Cruzeiro estava errando gols debaixo da trave. E essa é a diferença do Campeonato Mineiro para o Campeonato Brasileiro. Que quando você erra tantas oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, eles vão punir porque tem qualidade para retrucar, tem qualidade para devolver os teus ataques. O Pouso Alegre não. O Pouso Alegre não é parâmetro para avaliar desempenho do Cruzeiro. Não é. É uma equipe de Série D. Cruzeiro sofreu para vencer o Pouso Alegre, só jogou atrás da linha da bola, com muita dificuldade para o Cruzeiro entrar no sistema defensivo dos caras e quando entrava, perdiam oportunidades atrás de oportunidades. Então, Cruzeiro sofreu muito para fazer o mínimo, que era vencer dentro de casa e conseguir essa classificação. Eu quero ver no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Como eu falei para vocês, enfrentar Pouso Alegre não é parâmetro de absolutamente nada para o restante da temporada. E aí a gente tem que pegar agora na final o Atlético ou o América, que são equipes mais competentes, que são equipes que vão dar mais dificuldade para o Cruzeiro. Seguir o foco, seguir trabalhando. Se o Cruzeiro tivesse empatado hoje, a diretoria não iria demitir o Tite, não ia demitir o Tite. Eles estão fechados com o treinador, só iriam demitir o treinador em caso de eliminação no Campeonato Mineiro, ou seja, até a final do Campeonato Mineiro, o treinador está garantido. Não importa se o Cruzeiro perder no Campeonato Brasileiro, eles vão garantir o Tite até a final do Campeonato Mineiro. Estão apostando no treinador. Enquanto o torcedor mostra insatisfação com o desempenho atual da comissão, do time taticamente e principalmente dos jogadores de forma individual. Não podem perder tantas oportunidades. Assumam a responsabilidade, tenham mais tranquilidade na cara do gol, para de ficar chutando para fora. O Christian perdeu 2 grandes oportunidades e depois que o time toma o gol, os caras não podem reclamar porque tiveram a chance de matar a partida e não aproveitam. Hoje, como eu falei, o Pouso Alegre não é parâmetro para absolutamente nada. Agora, família, vamos acompanhar os bastidores do Cruzeiro, o que rolou após o final desta partida. Aqui, junto com vocês, a entrevista do Tite. Por favor, não venham me dizer que estão felizes com este resultado do Cruzeiro. Não venham me dizer que estão felizes com o desempenho da Raposa, porque o Pouso Alegre não é parâmetro de absolutamente nada. Vamos ouvir as falas do Tite. Que permaneceu batendo, criando oportunidades, talvez, vou me antecipar,
fazendo com que o goleiro adversário tenha sido um dos destaques da partida, da equipe adversária. E nessa construção, nesse equilíbrio da equipe, fez merecedor do placar e da classificação. Tite, gostaria de saber de você a importância, né, desse tempo que agora o Cruzeiro vai ter para poder se preparar para o final do Campeonato Mineiro e também a respeito das saídas do Cássio e também do Gerson, que deixou o campo ali colocando a mão na peça. Já tem alguma informação a respeito desses dois atletas? Atenção, torcedor, muito preocupante aí a saída do Cássio e a saída do Gerson para a sequência da temporada. Tivemos sempre o cuidado de estar com os atletas nas melhores condições. Os dois foram trauma. Por uma pancada, uma que o Cássio foi sair e o adversário chocou e na queda bateu. E a outra, no trauma também do Gerson. Inicialmente eu falei com o doutor, mas a gente fica muito envolvido, que não teve um problema maior. Mas é um assunto clínico. Daqui a pouco a direção pode passar assim e com maior propriedade. Tomara, hein? Tomara que não tenha sido absolutamente nada. Não só para nós, para todas as equipes. Para todas as equipes, ele te traz, é um ano atípico, calendário, e tu tem que se adaptar e ser competente para tal. Tite, boa noite. A classificação veio, né? Foram 2 vitórias, ganhou, né, os 2 jogos. A nação celeste fica feliz com a classificação, mas a impressão é que o time teve um pouco de dificuldade, por exemplo, de mexer, né? Só joga com a bola no pé. Isso aumenta a previsibilidade para esta equipe. Como alterar essa, entre aspas, jogabilidade, um time que seja mais impositivo e que faça uma atuação com mais gana para conseguir as vitórias? Obrigado. Que pergunta, meus amigos, que pergunta. Uma marcação baixa. E nós finalizamos 19 vezes, sendo 19, 12 de dentro da área. Então a infiltração teve, ela teve um pouquinho de falta de precisão ainda, e teve no goleiro adversário também, vamos considerar uma grande partida, e ele já no primeiro tempo teve grandes momentos também. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Muito comentado sobre a evolução do time nos últimos jogos, o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Pouso Alegre lá em Pouso Alegre. Nessa partida de hoje, como que você enxerga isso? Na sua visão, tem sim ainda uma evolução do time nessa parte tática, na parte organizacional ali do time, também com o resultado chegando hoje, um resultado que para muitos venceu, mas ainda não convenceu. Como é que é a sua avaliação? Falou tudo, venceu, mas não convenceu. Eu coloquei alguns itens que eles são importantes, né? Tanto no aspecto da última jogada, mas hoje teve uma coisa que ela foi consistente, né? Eu digo que uma equipe ela faz e ela precisa das duas fases bem, e ela foi muito consistente. Ela teve uma bola, eu acho, no primeiro tempo, que o Kaique fez uma cobertura, e eu não estou lembrado de uma outra finalização mais do adversário. Então essas duas fases, antes eu coloquei para vocês, nos últimos 5 jogos a gente tinha tomado gols, agora não, ela persistiu tal qual. Ela foi resiliente, mentalmente ela foi forte, ela buscou o gol no final, e que ele é do jogo, e as outras vezes nós tomamos um gol também nesse meu período. Então, essa consistência, essa evolução que a equipe precisa ter também, independentemente de aspectos positivos. Ô Tite, aqui, à sua esquerda, por um campeonato mineiro a qualquer custo, o Cruzeiro não esticou muito a corda nessa questão física. A gente vê jogadores terminando o jogo hoje bastante desgastados, muitos traumas acontecendo. Se os jogadores não estivessem em campo, isso... Que pergunta, que pergunta. Dava, principalmente hoje, por exemplo, para segurar um ou outro com essa sequência muito grande de jogos que vem tendo? Talvez. A gente fica com uma situação sempre depois do acontecido, tá? Mas quando ele é trauma, ele não é muscular. Quando ele não é muscular, ele não te exige. Ele não é exigência física de aceleração, desaceleração, e nem do transcurso mais. Mas para evitar trauma, sim. Mas os atletas todos eles estavam bem, passaram pelo departamento médico e tinham condições para tal. Foi por isso que foi colocado. Então, inclusive, para a equipe ter uma evolução e dar continuidade, retomar um processo normal. E dentro dessa mesma pergunta, e se nós tivéssemos no início já colocado os atletas, talvez quantos pudessem já estar numa condição ruim, física ou machucado também. A gente procurou equilibrar, mas talvez, se não tivesse colocado, não teria tido trauma. Talvez, mas aí prever depois do acontecido. Aí não, o que tinha condições eles de jogar, isso eles tinham. Ô Tite, Cruzeiro... Boa resposta. Trancos e barrancos, né? Foi chegando com alguma dificuldade para essa decisão do Campeonato Mineiro.
Queria que você fizesse uma análise, um balanço desse estadual do Cruzeiro, na sua avaliação, o que foi, o que teve de positivo e negativo desse estadual. É bastante difícil eu colocar todos os dados, mas ele oscilou no início por uma série de fatores. Não convém que ele oscilou bastante. E nos últimos 6 jogos ele teve a consistência de fazer 5 vitórias, eu acho que foram. E um empate no Brasileiro. Ou 2 empates, é isso. É isso. E ela teve aí numa retomada de um ritmo normal, mesmo a gente buscando no início e tendo oscilações que a gente não gostaria que tivesse. O Tite ele tem que se apegar muito ao Campeonato Mineiro, muito, porque é ele que está segurando o Tite no comando técnico. Se dependesse só do brasileiro, já estava demitido. Uma retomada de trabalho como treinador, né, depois de um tempo parado, e também de receber críticas da torcida em alguns jogos anteriores. Hoje você foi até saudar o torcedor lá no final do jogo, depois da vitória. Voltar a trabalhar é quando fica desempregado, é sempre um retorno, independentemente de qualquer fator. Então, foi a minha carreira toda assim: momento desempregado, momento empregado, momento desempregado, que é a realidade do futebol brasileiro, dos técnicos, enfim. E eu, junto com... Talvez menos que a maioria, porque eu fiquei quase 7 anos na seleção e outros clubes eu tenho permanecido bastante tempo. Na segunda parte da pergunta, das pressões, sim. Eu não tive nenhum clube que eu trabalhei que eu não fui pressionado. O que eu quero, sim, é ter o respeito, independentemente de qualquer fator, ao torcedor, porque é ele o motivo maior do clube. E eu quero, sim, dar o meu máximo, eu quero, sim, poder ser campeão mineiro. Nós estamos na final. Talvez eu possa ser um técnico, aí não sei, aí vou falar um pouco de egoísta aí. Que é campeão carioca, campeão paulista, campeão gaúcho pelas 2 equipes. E posso ser campeão mineiro, mas eu sozinho não. Mas o trabalho da equipe toda, numa direção toda, ele é importante. Pouco para a história do Cruzeiro, sim, pela grandeza do Cruzeiro, mas muito porque isso é fonte geradora de confiança para a sequência do trabalho. Esse aspecto, sim. Boa noite. Família, entrevista aí do Tite aí, dando aquelas falas politicamente corretas. Bora acompanhar o final dessa entrevista? Nath da ESPN. Aproveitando esse assunto sobre pressões da torcida, ontem uma organizada foi até... Essa é boa das perguntas, viu? Tem que respeitar. Eles pediram a sua saída do clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa conversa e como que está sendo encarar essa pressão tão próxima. É a atividade profissional. Foi assim em todos os clubes por onde eu passei. Eu disse que teve momentos difíceis. O que eu tenho um respeito, eu volto a dizer, ao meu cargo ele exige, a minha educação e a minha formação exige o respeito. E a conversa, ela foi educada. Ela foi com os integrantes e foi educada. Foi tete a tete, foi com respeito, foi com educação, foi buscando aquilo que o Cruzeiro precisa. Independentemente de quem seja o técnico, independente de quem seja o jogador. Se vaiar o técnico, se vaiar o atleta, vai estar prejudicando o clube. Aí sim, num outro momento, quem tem a responsabilidade do comando, fica, sai e tal, mas não é do jogo. Mas antes é Cruzeiro. Antes é ter essa possibilidade do trabalho ser exitoso. E aí eu tenho essa compreensão também. Ô, Tite, boa noite. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Tite é muito bom na lábia, cara. Que é isso? Ele é muito bom de lábia. Ele sabe responder todas as perguntas. E a gente vai encerrar por aqui a entrevista coletiva do Tite. Não tem mais interessante que já não tenha sido falado antes. Galera, vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento e contamos sempre com o seu apoio. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!